Olá, oitavo ano! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje fácil demais, tá? Vocês vão aprender assim, ó, papum, tá? Hoje nós vamos falar sobre vocativo e aposto, tá? Então vamos ver aí o que é vocativo. O vocativo, ele é o termo que evoca, ou seja, ele tá chamando algo, ele tá chamando alguém. E o vocativo, dica para vocês aí, ele sempre vem isolado por vírgula, tá? Inclusive é uma regra aí do uso da vírgula, tá? Sempre isolar o vocativo. Então, como eu disse, o vocativo é um chamado. Inclusive quando eu falo assim, olá, oitavo ano. Esse oitavo ano, com quem eu tô falando? Com o oitavo ano, né? Então esse oitavo ano, a pessoa com quem eu falo é o meu vocativo. Só isso, professora. Só isso. Percebam aqui os exemplos. Oitavo ano, presta atenção. Com quem que eu estou falando? Quem é que eu estou evocando? O oitavo ano. Então, se eu falei com o oitavo ano, se eu evoquei, se eu chamei o oitavo ano, essa palavra aqui, ó, o oitavo ano, é o meu vocativo. Então, o vocativo é com quem eu falo, é quem eu chamo. Aqui, ó, o que vou fazer, meu Deus. Esse meu Deus é uma evocação, eu estou falando com ele. Então, quando eu digo que vou fazer, meu Deus, esse meu Deus é um vocativo, é com quem eu estou falando, tá? Bom dia, professora! Esse bom dia, professora, eu tenho um vocativo. Quem é meu vocativo? Quem é que eu estou chamando aí? Professora. Então, professora, ó, meu vocativo. Muito simples, né? Prestem atenção no uso da vírgula, tá? Ao final ou antes do vocativo, eu sempre uso a vírgula, certo? Isso é uma regra seríssima da língua portuguesa. Então, se atentem a sempre usar a vírgula quando usar o vocativo. Vocativo fácil demais, né? Não tem nem o que a gente discutir aqui. Chamei alguém? Vírgula. Vocativo, tá? Vamos aí agora conhecer o aposto, certo? O aposto, ele é o termo, né, que se relaciona com o substantivo ou com o pronome. Para quê? O aposto, ele pode especificar, ele pode explicar, ele pode enumerar, ele pode resumir ou ele pode até comentar algo. Vamos ver um pouquinho aí de cada um desses apostos que eu falei? Por exemplo, quando eu digo Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Quem foi Santos Dumont? Aqui eu estou explicando quem foi Santos Dumont. Santos Dumont, vírgula, o pai da aviação. Então, esse o pai da aviação aqui é meu aposto, é a explicação que eu estou dando para quem foi Santos Dumont, entendem? Se eu digo assim, ó, Dábila Manuela, professora de língua portuguesa, trabalha no Conecta Araçoiaba. Então, o que eu estou explicando de Dábila Manuela? Que ela é professora de língua portuguesa. Então, esse professora de língua portuguesa, que vai vir entre vírgulas, é uma explicação que a gente chama de aposto. Simples, né? Bem sossegado. Vamos ver o próximo exemplo. Aprecio todos os tipos de música. MPB, jazz, pagode, forró. Percebe que aqui eu estou enumerando os tipos de música que eu gosto? Então, quando eu enumero alguma coisa, eu também chamo de aposto. Deixa eu pensar outro exemplo. Fui ao mercado e comprei bananas, laranjas, bolachas, sucos. Então, quando eu enumero uma série de coisas, eu também tenho um aposto, tá? Outro exemplo, médico pobre, o doutor Bento, andava sempre a cavalo. Então, o que eu estou dizendo aí do doutor Bento? O que eu estou falando sobre ele, explicando sobre ele? Que ele era um médico pobre. Perceberam que aqui ele trocou, né? Nesse primeiro exemplo, veio no meio da minha oração. E aqui veio no começo da minha oração. Percebam também o uso da vírgula, tá? Quando é no meio da minha oração, o meu aposto vem entre vírgulas. Quando é no começo da minha oração, vírgula após a explicação, tá? Obviamente vai depender aí do tipo de aposto. Quando for o aposto enumerativo, como esse aqui da música, eu vou colocar os dois pontos, né? E começar a enumerar coisas. Por exemplo, o que eu falei da feira, né? Fui à feira e comprei. 2 pontos, laranjas, vírgulas, bananas, vírgulas, enfim. Próximo exemplo, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. O que eu estou explicando? Quando eu digo que ontem, segunda-feira, eu estou especificando que ontem foi segunda, entenderam? Eu especifiquei que meu ontem foi uma segunda. Então, esse segunda-feira aqui,
que é uma especificação, também é um aposto e também vem entre vírgulas, tá? Atenção! A pesquisa analisou 2 grupos, crianças e adolescentes. Percebem que aqui eu tenho outro aposto? 2 pontos, crianças e adolescentes. Eu estou explicando, eu estou dizendo o que foi aí que a pesquisa analisou. Então percebam como é simples o uso tanto do aposto quanto do vocativo. O vocativo eu estou evocando, eu estou chamando, eu estou falando com alguém. O aposto eu estou explicando alguma coisa, especificando alguma coisa, enumerando alguma coisa, tá? Prestem muita atenção também no uso da vírgula quando forem usar aposto. Vamos praticar? É bom esse tipo de conteúdo, a gente praticando, a gente coloca mais na cabeça, porque é algo tão simples, né? Vamos ver. Chegou a hora da verdade, amigos. Só digo assim, chegou a hora da verdade, alunos. Com o que eu tô falando? Alunos. Com quem que ele tá falando aqui? Amigos. Então, nessa frase eu tenho o quê? Eu tenho vocativo. Ele tá chamando os amigos dele, ele tá falando com os amigos dele. Então, amigos é o meu vocativo. Ele tem uma vírgula antes dele? Tem uma vírgula, né? Porque o vocativo eu sempre vou isolá-lo com uma vírgula. Fechou? Próximo. Cuidado com o carro, seus loucos. Eu tô falando com quem? Seus loucos. Então, se eu tô falando, chamando alguém, eu tenho o quê? Vocativo novamente, né? E ele tá aqui isolado pela vírgula. Ok? O senador foi à festa com a namorada Márcia. Ele tá chamando Márcia? Observem, o senador foi à festa com a namorada Márcia. É um chamado? Não, não é um chamado. Eu estou explicando, aliás, eu estou especificando o nome da namorada dele. Estou dizendo que o nome da namorada dele é Márcia. Então, aqui, ó, uma especificação. O senador foi à festa com a namorada Márcia. Eu estou especificando aí quem é a namorada dele. Entenderam? Acorda, São Paulo. Estou falando com quem? Geralmente isso aqui é num... Como é, gente? Aquele negócio que tem no jornal. Acorda, São Paulo. Bom dia, Brasil. Então, esse Acorda, São Paulo, ele está falando lá com o estado de São Paulo, né? Então, o que eu tenho aí nessa frase? Eu tenho um vocativo. Quem é meu vocativo? São Paulo. Ele está falando aí com a região de São Paulo. Isso aí. Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado. O que eu estou falando de Pedro II, gente? Que ele é ex-imperador do Brasil. Esse ex-imperador do Brasil, que está entre vírgulas, é o quê? É um aposto. É um aposto explicativo, né? Eu estou explicando quem foi Pedro II. Isso aí. A ordem, meus amigos, é a base do exército. E aí? Será que isso aqui é um vocativo? Ou isso aqui é um aposto? Tá no meio da frase, entre vírgulas. Será que é um aposto? Não, não é, né? Eu estou falando com os meus amigos. A ordem, queridos alunos, é a base do exército. Então, que fala a ordem, meus amigos, é a base do exército. Ele está falando, né? Evocando os amigos. Então, meus amigos aí, que está entre vírgulas, é um vocativo. Eu coloquei esse aqui como piadinha, tá? Porque vocês iam ver assim, tá no meio da frase, tá entre vírgulas, é aposto. Não. Tem que observar a oração e tá vindo ser um chamado ou se é uma explicação, uma enumeração e uma especificação, tá? Então, aqui eu tenho um vocativo, meus amigos. Próximo. Esse aqui é muito fácil, né? Vocês baterem o olho nesse aqui, vocês já sabem. Mário possui 3 filhas, Janaína, Vitória e Bruna. Mário possui 3 filhas, 2 pontos. Janaína, vírgula, Vitória e Bruna. O que é que eu tô fazendo aí? Eu tô enumerando, né? Eu tô dizendo quem são as 3 filhas dele. Então, eu tenho o que aí? Um aposto enumerativo. Simples, né? A próxima aí. Obrigada, doutor. Eu estou agradecendo, eu estou falando com o doutor. Então, doutor aí é o que, galera? Vocativo. Sem muita confusão, né? Deus, tenha piedade dos meus alunos. Deus, tenha piedade de nós. Eu estou falando com Deus, eu estou evocando Deus. Então, Deus aí é o quê? É o meu vocativo. Observem sempre aí o uso da vírgula, tá? Próximo. Ele me disse apenas isso. A nossa amizade acabou. E aí? Tô chamando alguém? Tô evocando alguém? Não. Então, eu tenho o quê? Aposto.
eu tenho um aposto explicativo, né? Porque ele diz assim, ó, ele me disse apenas isso. 2 pontos. A nossa amizade acabou. Estou contando, estou explicando aí como é que foi essa conversa, esse diálogo, né? Simples, né, gente? Bom demais aposto e vocativo. Resumindo aí para vocês, vocativo, quando eu estou chamando, clamando, evocando alguém, tá? Preste atenção na vírgula, ele sempre vem com a vírgula. E o aposto, ele é uma explicação, ele é uma especificação, ele é uma enumeração e ele pode vir aí no começo, no meio ou no fim da minha frase. Anotaram, né? Então, até a próxima aula. Encontro vocês lá.